Oi gente, bom dia! Hoje nossa aula é de Matemática 1 e a gente vai dar continuidade ao que nós estávamos vendo em sala. Antes, algumas dicas, certo? A primeira é vocês buscarem um lugar mais sossegado da casa para que vocês possam ter um bom rendimento. Peguem seu material como caderno, lápis e borracha. E por último, peguem seu material didático, que é o seu livro, para poder acompanhar e ficar utilizando ele como base. Hoje nossa aula é sobre equação biquadrada, certo? E é matemática 1. Inicialmente, eu vou explicar o que é a equação biquadrada e como a gente vai resolver, correlacionando com a equação do segundo grau, certo? O que a gente vai fazer é pegar essa equação biquadrada e transformar ela em uma equação quadrada, certo? Inicialmente, transformar em uma equação do segundo grau. Eu vou dizer, aqui vocês estão percebendo que a única diferença dela com a equação do segundo grau é que eu tenho um termo elevado à quarta potência, certo? E aqui eu tenho a 1 ao quadrado. Se fosse uma equação do segundo grau, o primeiro termo seria elevado ao quadrado e o segundo ao primeiro grau. Então, a gente vai transformar ela em uma do segundo grau. Mas como nós vamos fazer isso? O primeiro passo é a gente definir, a gente mesmo dizer que y ao quadrado, que é o menor termo que eu tenho aqui, é igual a x, mas poderia ser igual a qualquer outra letra, certo? Então, eu digo que y ao quadrado é igual a x, até aí tudo bem. Aí eu sei, agora prestem bastante atenção nessa parte. Eu tenho aqui a y à quarta potência. Como eu poderia desmembrar isso, deixar isso daí numa forma ao quadrado? Eu preciso lembrar das propriedades de potenciação que a gente viu bem no comecinho do ano. Que eu poderia escrever esse y à quarta potência como sendo y ao quadrado, porque a gente sabe que a propriedade de potenciação de uma potência, eu multiplico a potência de dentro, o expoente de dentro, vezes o expoente de fora. Nesse caso, 2 vezes 2, 4. Então, eu só peguei esse y ao quadrado e desmembrei ele utilizando o inverso de uma propriedade da potenciação. Então, eu fiquei com a y ao quadrado, y ao quadrado, mais by mais c, eu repeti o resto. Só que eu mesma defini que y ao quadrado é igual a x. Então, aonde tem y ao quadrado, eu vou colocar x. Aqui dentro do parênteses eu não tenho y ao quadrado, coloco x. Mas lembrando do quadrado de cima, um quadrado a mais por conta do inverso da potenciação. Ficou ax ao quadrado, tudo bem. Aqui do lado do b eu também tenho y ao quadrado. Como é só y ao quadrado, eu só coloco x. E repito o c, que não tem nada. Então, eu peguei essa equação biquadrada, estipulei y ao quadrado igual a x. Depois eu fiz o inverso da potenciação com o y à quarta potência. Depois eu fiz a substituição e encontrei uma equação do segundo grau. Depois que eu encontrar a minha equação do segundo grau, eu faço o delta e depois Bhaskara e encontro as minhas raízes. Só que aí eu ainda vou ter mais uma complicação, que o meu conjunto solução vai ter 4 termos. A gente vai ver isso agora o porquê. Aqui que eu falei, a gente vai aplicar Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta. E o que é o delta? B ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Agora a gente vai precisar definir o y. Quando a gente fizer isso aqui, a gente vai definir quem? X. Mas a questão quer saber quem? Y. A gente vai ter que lembrar da definição que nós fizemos, que y ao quadrado é igual a x. O quadrado, a potenciação passa na forma de raiz. Então, se eu passar esse quadrado que está em cima do y para o outro lado, para deixar o y sozinho, vai passar na forma de raiz. Só que eu vou ter que lembrar de mais um detalhe, que quando passar na forma de raiz por x, eu coloco mais ou menos aqui na frente, certo? Para não ter uma margem de erro. Então, y vai ser igual mais ou menos a raiz de x. Então, o meu y vai ser mais ou menos as raízes que eu encontrar. Agora, vamos fazer um exercício aqui na lousa para que nós possamos entender melhor. Porque, querendo ou não, essa parte aqui é mais vocês exercitarem, certo? Eu trouxe essa equação aqui. Y à quarta menos
5y ao quadrado mais 4 igual a 0. E eu quero saber qual é o conjunto solução dessa equação biquadrada. Vamos, eu vou até colocar aqui nos passos, porque sempre vai ser assim. Primeiro, eu vou definir y ao quadrado sendo x. Então, eu vou colocar lá para mim não esquecer. O meu primeiro passo, dizer que y ao quadrado é igual a x. Foi. O meu outro passo que eu tenho lá, fazer o inverso da potenciação. Então, o meu segundo passo vai ser eu fazer o inverso dessa potenciação. Fazer esse y à quarta, eu ver um quadrado ali. Vamos ter que lembrar o quê? Qual a potenciação, qual a propriedade da potenciação que vamos usar? Potência de uma potência. Se eu fosse fazer o inverso, esse y à quarta ficaria y ao quadrado. Se eu resolvesse isso daqui utilizando as propriedades da potenciação, eu ia repetir a base, que é y, e multiplicar o expoente de dentro vezes o de fora. 2 vezes 2, 4. E eu teria o meu y à quarta. Então, eu só fiz o inverso da propriedade da potenciação. Isso é igual a isso, certo? E vou repetir o resto da minha função. Agora, eu vou usar isso daqui, meu terceiro passo. Eu vou pegar isso daqui que eu defini, que é uma regra, dizer que y ao quadrado é igual a x, e aonde tiver y ao quadrado, eu vou colocar o valor x. Aqui dentro do parêntese, eu tenho y ao quadrado, então eu coloco x. Mas eu não posso esquecer que eu tenho mais um quadrado aqui em cima, então eu coloco ele em cima do x. Continuo. Aqui eu tenho mais um y ao quadrado, coloco x no lugar. Mais 4 igual a 0. Eu obtive o quê? Uma equação do segundo grau. Agora eu vou aplicar Bhaskara, certo? Aqui eu vou fazer por passos. Eu vou primeiro fazer o delta, certo? Então, o nosso quarto passo vai ser resolver delta. Quem é delta? Tem uma fórmula que vocês precisam decorar. Que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ah, tia, mas quem é esse a, quem é esse b, quem é esse c? Vamos aprender aqui, Vamos olhar aqui na função quem são eles. Quem é o valor a? É quem está do lado do x ao quadrado. Quem é que está do lado do x ao quadrado? Não tem nenhum número, então é porque eu já sei que tem o 1. Então, o meu a é 1. E o meu b é quem está do lado do x. Quem está do lado do x é só o 5? Não. Lembrem-se que o sinal é importante. Então, o meu b não é 5. O meu b é o menos 5. E o c? 4. Então, agora que eu já sei quem é a, quem é b, quem é c, eu vou substituir na fórmula. Então, delta é igual. Quem é meu b? Menos 5. Então, delta é igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a. Quem é a? 1 vezes c, que é quem? 4. Agora, eu vou resolver essa operação aqui. Delta é igual a menos 5 ao quadrado. Outra propriedade de potenciação. Base negativa elevada a expoente par. A resposta sempre vai ser positiva. 5 ao quadrado, 25. Lembrem-se, a resposta é positiva porque toda base negativa elevada a expoente par, ela é positiva. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Delta é igual a 25 menos 16, 9, certo? Então, encontrei delta, agora eu vou para a Bhaskara. Vamos lembrar qual é a fórmula de Bhaskara. Ele diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Vamos fazer a mesma coisa, substituição, certo? Repete o x, que é o que a gente quer saber. Quem é b? Eu vou repetir aqui
quem é A, quem é B, quem é C, para a gente poder fazer lá. A gente viu que é igual a 1, B é menos 5 e C é igual a 4. Então, vamos substituir aqui. Menos B. Agora vem uma parte que muita gente se confunde e vocês precisam estar atentos. Aqui eu tenho menos B, mas quem é o meu B? Menos 5. Esse menos aqui é da fórmula e esse menos é do número, ele vem junto com o número. Então, como é que ficaria? Eu repito o menos da fórmula e agora eu vou colocar o B. Quem é B? Menos 5. O menos vem com ele, eu coloco entre parênteses só para não confundir. O menos da fórmula e o menos do número B, certo? Vamos continuar. Mais ou menos a raiz de delta. Quem é delta? 9. Dividido por 2 vezes A, que é quem? 1. Agora eu vou organizar. X é igual, menos com menos, na multiplicação, que nesse caso aqui, esse parênteses está significando uma multiplicação entre os sinais. Menos com menos, mais. Então, fica 5. Repito mais ou menos, raiz de 9, 3. 2 vezes 1, 2. Aí, lembrando que na equação do segundo grau, a gente descobre 2 raízes. Então, vamos definir x1 e x2. x1, eu vou usar a soma, e x2 a subtração, mas vocês podem usar ao contrário, certo? Então, vamos usar a soma. Fica 5 mais 3 dividido por 2. Enquanto o meu x2 fica 5 menos 3 dividido por 2. Vamos resolver aqui x1. x1 é igual a 5 mais 3, 8, dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. Então, x1 é igual a 4. x2, 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, eu descobri os dois x. O x1 e o x2. Acabou aí? Não. Agora a gente vai encontrar os y. A gente vai ter que lembrar a definição que a gente fez lá no início. A do y ao quadrado igual a x. A gente tem que saber que y ao quadrado é igual a x. E a gente também viu aqui, ó, que quando eu quero saber só o y, o quadrado passa para o outro lado na forma de raiz. Então, eu vou ter que y é igual, lembrem-se, quando essa potência passa com ela também uma incerteza, mais ou menos, igual a raiz de x. Então, eu também aqui vou ter, como eu tenho 2 raízes, eu vou fazer isso aqui 2 vezes, uma para o x1 e outra para o x2. Então, vamos lá. Primeiro passo dessa etapa aqui, eu vou dizer que y é igual mais ou menos a raiz, quem é x1? 4. Então, y é igual mais ou menos, quanto é a raiz de 4? 2, certo? Segundo, isso aqui significa o que, esse mais ou menos? Significa que y é igual mais 2 menos 2. Vamos deixar assim por enquanto, certo? Agora, o segundo eu vou usar o x2. Mais ou menos a raiz de x, que nesse caso é 1. Y é igual mais ou menos a raiz de 1, que é 1. Aí eu vou ter a mesma coisa aqui. Y é igual a mais 1 menos 1. Agora, a resposta final. Como é que faria o conjunto solução? O conjunto solução dessa equação biquadrada vai ser mais 2, menos 2, mais 1 e menos 1. Então, assim, a gente faz a equação biquadrada e é esse mesmo método para qualquer outra. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Mas antes, alguns recados. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br, ou o canal no YouTube da escola, Escola Pequenos Passos.
Aí vocês podem acompanhar e rever as aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola, Escola Pequenos Passos, para vocês terem acesso às agendas que serão liberadas e lá terão exercícios que serão cobrados e corrigidos. E até a próxima aula.